Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte, que alegria estarmos reunidos nesta manhã de segunda-feira, 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney. Nosso abraço a todos os sacerdotes que hoje celebram a memória desse grande santo, modelo para todos os sacerdotes, patrono dos párocos. E nós vamos falar de um tema bonito no dia de hoje, dentro deste mês vocacional. O sacerdote como intercessor e confessor. Até o dia 9 falaremos sobre o sacerdote. Depois teremos uma semana da família, a semana dos religiosos, a semana dos leigos, e vamos concluir o mês de agosto, dia 31, com uma palavra exclusiva para os catequistas. Enviai, Senhor, operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Neste dia que a igreja celebra São João Maria Vianney, o cura d'Ars, padroeiro dos párocos e verdadeiro ícone da vida sacerdotal, somos convidados a contemplar o sacerdote como intercessor e confessor, duas dimensões essenciais e inseparáveis do nosso ministério sacerdotal. O sacerdote não é um simples administrador de sacramentos. Ele é um homem que se coloca entre Deus e o povo, oferecendo orações, súplicas, como Moisés sobre o monte, como Jesus no Horto das Oliveiras. Ele se consome diante do altar e do confessionário, implorando graça, conversão e salvação para suas ovelhas. São João Maria Vianney viveu isso de forma heróica. Chegava a passar 16 horas por dia no confessionário e dizia: a alma do sacerdote é o amor de Deus. E também, o confessionário é o tribunal da misericórdia, onde o sacerdote não julga, mas cura. A cidade de Arnes era uma pequena aldeia na França. Quando Vianney chegou, encontrou uma paróquia fria, indiferente, mergulhada no pecado. Mas com oração, penitência e um coração abrasado de zelo pastoral, ele transformou aquela aldeia numa fonte de santidade. Não pela eloquência, mas pela fidelidade à oração e à confissão. O povo dizia que, ao entrar no confessionário com o cura d'Ars, não sentia a severidade da lei, mas a compaixão do Pai. Ele sabia unir firmeza com ternura, verdade com misericórdia. Exortava, sim, mas com lágrima nos olhos e compaixão na voz. Daí o sucesso que este grande santo obteve, atendendo confissões dioturnamente. E até hoje, muitas pessoas vão a Arnes, passado mais de 200 anos, e ainda sente ali o ar, a presença de santidade deixada por São João Maria Vianney. Ele é para nós esse ícone, esta imagem de um sacerdote que nós devemos realmente ter como grande motivação para o nosso sacerdócio. O sacerdote é o coração de Jesus, dizia ele. E nós sabemos que a missão nossa de sacerdote, em primeiro lugar, é o altar, o confessionário, é a cura das almas. Tem muita gente hoje que não gosta dessa terminologia, sobretudo o pessoal ligado
a essa teologia relativista da libertação, que não gostam, acham que é um absurdo, que não precisa disso, que nós precisamos criar uma nova linguagem. Então, em vez de falar alma, fala vida, essa coisa toda. Mas é tudo ideologia, profundamente desconectada dessa visão daquilo que é a substancialidade do nosso ministério sacerdotal. Padres e seminaristas que me escutam, o mundo de hoje precisa de pastores assim, que rezem, que intercedam, que acolham, que escutem, que curem. O confessionário não pode ser esquecido e ele está voltando. Nós estamos percebendo que a turma jovem que vai chegando ao ministério hoje, que não quer essa confusão teológica que foi estabelecida há tanto tempo, está recuperando a essencialidade da igreja. A liturgia bem celebrada, as confissões bem atendidas, os doentes bem cuidados, a catequese bem coordenada, uma liturgia que realmente traz o mistério do céu à terra. Graças a Deus, nós estamos vendo esta renascença da igreja, dessas cinzas, desse modernismo que foi entrando desde o início do século passado no coração da nossa Santa Igreja. O mundo hoje precisa de padres assim, verdadeiros pastores, que rezam, intercedam, que acolham, que escutem, que curem as almas. O confessionário não pode ser esquecido nem banalizado. É ali que a alma volta à vida e o sacerdote experimenta a beleza de ser canal de salvação para as pessoas. O Código de Direito Canônico estabelece corretamente que na paróquia deve ter o confessionário físico, onde o fiel fica mais à vontade, sem esta visão do próprio sacerdote. Isso também serve para proteger o sacerdote de calúnias e de tantas misérias que hoje estão tão presentes no coração da igreja, que machuca tanto a vida das pessoas e dos padres. O intercessor é também um homem de oração silenciosa. Vianney passava horas diante do Santíssimo Sacramento e dizia: ele está ali, no altar, e nos espera. O padre precisa reaprender a interceder com lágrimas, com joelhos dobrados, com o coração em chamas. Isso aqui, meus irmãos, não é uma fantasia, não é uma poesia, é uma realidade. Quem entra para o seminário para ser padre tem que entender que você vai ser alguém que não se pertence, como dizia o Fotonchin no seu livro. Vai ser alguém que vai ser consumido na obra de Deus. O sacerdote não é para ser um homem do bem-estar, o homem da fama, o homem dos aplausos. É para ser realmente esse outro Cristo que se consome em favor da salvação das pessoas. Cada sacerdote, diretor espiritual que acompanha, deve se espelhar em São João Maria Vianney, que foi fiel no altar, misericordioso no confessionário, humilde no trato com o povo, firme na doutrina e apaixonado por almas. E que os seminaristas que hoje se preparam para o sacerdócio aprendam desde cedo a amar o povo com o coração e o serviço sacramental. Daí a importância do povo de Deus participar ativamente com orações, com ajuda aos bispos para a manutenção do seminário e na promoção das vocações. Eu via outro dia na CI Digital um bispo tcheco que dispensava as pessoas do dever do preceito dominical da Eucaristia, porque não tem padre naquela arquidiocese
para celebrar. Não tem padre por quê? Porque deixaram a coisa andar. Foi perdendo o sentido do sacerdote, os padres que não mais falavam de vocações, então está aí nesse nível. Aqui no Brasil não é diferente. Muitas dioceses estão com grande carência de sacerdotes. Por quê? Teologia da libertação, que não precisa de padre, não precisa de piedade, não precisa de oração, é só blá 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 de coisa social, e isso vai realmente secando a comunidade fica estéril, ela não produz, ela não gera vocações, porque realmente o essencial foi trocado por coisas acidentais. Pensemos nisso e que nossos seminários possam voltar a ser cheios de vocações, nossas paróquias abastecidas com bons e santos sacerdotes. Parabéns a todos os padres pelo seu dia, parabéns a cada um dos sacerdotes aqui da nossa Diocese de Formosa. Sigamos juntos na humildade, na mansidão e no bom atendimento ao nosso povo e com exímias celebrações eucarísticas e dos demais sacramentos, com zelo e primor de fé. Compartilho com você, prezado ouvinte, uma pequena referência ao Evangelho da missa de hoje, Mateus 14, 13 e 21. O Evangelho narra hoje para nós a multiplicação dos pães. Jesus vê a multidão, enche-se de compaixão, cura os doentes e depois alimenta a todos. É a imagem perfeita do pastor que intercede e dá de comer ao seu rebanho. Os discípulos queriam despedir o povo. Manda embora essa gente, dizia, mas Jesus responde, dai-lhes vós mesmos de comer. Aqui está o chamado do sacerdote, não lavar as mãos diante das necessidades espirituais do seu povo, mas assumir a missão de saciar com a palavra, com os sacramentos, com a própria vida doada. Como Cristo, o Padre é chamado a ver, compadecer-se e alimentar espiritualmente o seu povo. A Eucaristia é este centro do mistério, mas a compaixão é a alma. São João Maria Vianney via essa multidão espiritual em cada penitente, em cada doente, em cada alma esquecida. Meu querido ouvinte, rezemos pelos nossos padres, pois o padre que reza, que intercede e que escuta, torna-se presença viva desse Cristo que multiplica a graça e distribui o pão. O mundo de hoje está faminto, não somente de pão material, que nós também devemos preocupar com essa dimensão, mas de sentido, de perdão, de direção. Que o sacerdote não feche os olhos, nem diga, vai procurar outro, mas como Jesus assuma, dai-lhes vós mesmos de comer. Que maravilha é o ministério do sacerdócio. Que maravilha é o padre que busca a santidade na pobreza, no desapego, na piedade e no zelo para com as coisas santas de Deus e no zelo para com as almas. Assim seja. Amém. Finalizo, prezado ouvinte, com uma pequena oração que nós estamos fazendo todos os dias, vocacional. No seu coração, acompanhe esta oração, intercedendo pelas vocações. Senhor Jesus Cristo, bom pastor e mestre das vocações, olhai com amor para a vossa igreja e suscitai entre nós corações generosos, que, como Maria, digam sim ao vosso chamado. Sustentai os seminaristas com a vossa graça, dai-lhes fidelidade, pureza e perseverança no caminho. Fazei crescer o número de santos sacerdotes, famílias fiéis, consagrados fervorosos e leigos
comprometidos com o Santo Evangelho. Amém. Estarei às 19 horas na missa em São Domingos, Goiás, com o Padre Mário Padre Deusli, celebrando o encerramento da festa de São Domingos, que por causa da tradição continua sendo ali 4 de agosto. E a gente faz também uma referência a São João Maria Vianney. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Maria Vianney, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas aqui no canal, com o programa Eclésia Santa, a nossa catequese com o Catecismo da Santa Igreja Católica. Amém.